O tema deste argumento é reeleição. Na verdade, novas regras para a reeleição, que é um instrumento novo aqui no Brasil. Não é, senadora Ana Amélia? A senhora, por exemplo, apresentou uma proposta de emenda à Constituição que, caso ela se torne lei, caso ela altere a Constituição Federal, ela pode trazer regras diferentes para a reeleição de governadores, presidente da República e prefeitos. Queria que a senhora explicasse como funcionaria. Bom, hoje, desde que em 1997 a reeleição foi assegurada ao Brasil, o detentor do cargo executivo, como você disse, o prefeito, no âmbito municipal, o governador, no âmbito do Estado, e o presidente da República, como chefe da nação, podem ficar no cargo até o dia da eleição. Isso dá um desequilíbrio de concorrência com os adversários ou com os demais postulantes. Então, esse desequilíbrio não é positivo para a democracia, que exige igualdade de condições. Até porque os outros não têm os mesmos recursos, não têm a caneta na mão, não têm o diário oficial, não têm as emendas parlamentares para liberar recurso para todo mundo. E nem as obras a serem inauguradas. E nem as obras para serem inauguradas, nem as máquinas para serem entregues às prefeituras, essas coisas todas. Então, não é justo que a gente mantenha, até porque não temos uma cultura, como, digamos, dir-se-aí a cultura americana, que sempre teve reeleição, mas nós não somos os Estados Unidos, nós somos o Brasil, com uma cultura do jeitinho. E quando se criou a Constituição em 97, que permitiu a reeleição, já o então depois eleito presidente Fernando Henrique Cardoso falava sobre esse risco. Só que até aqueles que condenavam a reeleição, hoje se beneficiam dela e não querem falar mais em tirar a reeleição, entendeu? Então essas questões têm que ser colocadas com muita clareza. A minha proposta de emenda constitucional, em debate aqui no Congresso, com uma relatoria muito competente do senador Luiz Henrique, o que ela pretende? Ela pretende dar mais justiça na disputa. Uma justiça que iguale, pelo menos em parte, os postulantes, o que está no poder e aquele que não está no poder. Porque quem está no poder, como eu disse, tem visibilidade, aparece na televisão, pode convocar uma cadeia de televisão para falar sobre, digamos, um problema, falta de luz, apagão, ou alguma outra questão séria nacional. E aquilo lhe dá uma diferença de vantagem sobre o seu adversário muito maior. Então, isso não tem o adversário para conter, ele vai ter que pagar, isso aí custa. Então, todos esses processos, na minha emenda, o candidato à reeleição que esteja no poder, seja ele prefeito, governador ou presidente da República, tem que se afastar 4 meses antes da eleição. Pelo menos dá um equilíbrio. O relatório do senador Luiz Henrique, ele já fez uma emenda dizendo que no primeiro dia útil após a homologação pelo partido político da candidatura. É claro que é muito bom, já é um avanço, eu entendo que isso é uma questão interessante, mas aí, como se diz na gíria, né, mesmo que tenhamos um calendário a obedecer pela lei, é aquele ditado espanhol que diz "Eche a la ley, eche a la trampa". O partido que está no poder deixar para a 1/10 hora para fazer a homologação da candidatura, né? Quer dizer, claro que você tem que respeitar a legislação eleitoral, com os prazos das convenções, enfim, mas ele pode fazer uma convenção, dizer que na convenção seguinte ele vai anunciar o candidato para poder ficar o máximo de tempo na cadeira. Ficar o máximo de tempo na cadeira. Então, por isso que o debate tem que ser posto. Eu acho que a população precisa se manifestar sobre isso, porque eu acho injusto também, não é democrático, não tem equidade, desequilibra o processo, e é só você avaliar pelo número daqueles que disputaram a reeleição, os que têm a vantagem comparativamente ao adversário que está disputando a eleição pela primeira vez. Isso vale para todos. Não é, senadora? A gente vê alguém que está ou no comando de uma prefeitura, de um município, no caso, ou no governo de estado, não conseguir se reeleger. Exatamente. Todas as capitais nós tivemos isso, nós avaliamos isso adequadamente e a gente percebe essa situação de desequilíbrio. A democracia brasileira seria muito beneficiada, muito beneficiada. Os eleitores teriam mais condições de avaliação, porque senão é aquela coisa, nós estamos comendo prato feito, né? Prato feito. Nós não estamos tendo o direito de escolha, porque é massificado em cima de você aquela
massa de informações, é isso, é o candidato. É aquela coisa como uma propaganda, né? Uma propaganda de um determinado produto que você acaba indo por indução e por pressão, né? Então, o que está acontecendo isso na eleição no Brasil, com a reeleição, é mais ou menos isso. Senadora, num ano em que se fala muito, aliás, todos os anos no Congresso Nacional se fala muito na necessidade de uma reforma política. Seria um primeiro passo de uma reforma eleitoral e política? Não dá para você pensar numa reforma ideal. Então, você tem que fazer a reforma possível. E aquela história que se fala, reforma fatiada, né? Que nem salame, você vai cortando pedacinho, depois até que acaba o salame, ou seja, faz a reforma. Então, a reforma é o salame. Se cortar pequenininho, cada um vai comendo um pedacinho e a gente vai fazendo. Então, isso, a questão relacionada à desincompatibilização é um pedacinho da fatia desse salame chamado reforma política. É uma forma de o povo entender o que nós estamos dizendo. E o fatiamento da reforma seria uma forma de pegar aqueles temas que têm mais compreensão, maior aceitação, de você trabalhar sobre eles. É claro que uma emenda dessa natureza, primeiro, ela tem que ser submetida a votações em 2 turnos, ela precisa de um quórum especial aqui e na Câmara dos Deputados. Depois tem os plenários. E mais, ela só será, as pessoas, mas será já vai valer para... Não pode. Tem o período, ela só pode valer para as próximas eleições, depois de decorrido todos os prazos de votação de um processo de emenda constitucional. O fato de estarmos em um ano eleitoral, e a senhora mesma já ressaltou aqui, que ela tem todo um trâmite especial, por ser uma proposta de emenda à Constituição, mas estamos em 2014, ano de eleições, a senhora acredita que isso pode dificultar a tramitação? Pelo contrário, eu acho que ela facilita a tramitação, porque todos os que estão aqui convivendo e diariamente estão envolvidos diretamente com o processo, terão muito interesse de tratar disso, porque vão perceber claramente essa desigualdade, né? Vão perceber claramente essa desigualdade e certamente terão, por coerência, tratar eu diria, com muita maturidade, com muito equilíbrio, tratar da matéria. Uma discussão que não é contra A, B ou C pessoas, não é contra pessoas, é contra o sistema, é contra a forma que nós fazemos. Não é contra, não vamos fulanizar, não vamos nominar pessoas, não é o governador X ou Y, não é o prefeito A ou B, não é a presidente ou o presidente, não, é o sistema que nós temos que mudar para melhorar e tornar mais justa a disputa eleitoral nos cargos do Poder Executivo. Vamos fazer um pequeno exercício. Seria possível, no futuro, surgir algo para o Legislativo também? A senhora acha que seria necessário ou o fato da natureza ser totalmente diferente? Não, nada a ver, nada a ver. Aí, eu, por exemplo, quando me candidatei ao Senado, as pessoas, mas por que você decide o Senado logo na primeira eleição que vai disputar? Nunca fiz nada, não fui nunca nem síndica de prédio, né? Nunca disputei eleição, nem síndica de prédio. Então, eu disse, não, porque eu quero ser coerente. Eu quero ser coerente. Coerente com o quê? Com a nossa pregação jornalística. A política precisa de renovação. A política precisa de renovação. Então, eu vou ser candidato ao Senado, porque no Senado eu tenho 8 anos e em 8 anos eu posso fazer alguma coisa. Eu estou muito feliz. Agora há pouco recebi, aqui enquanto nos preparávamos para essa entrevista, um médico de um laboratório que nós discutimos aqui no âmbito da casa a questão de um remédio para o mieloma múltiplo, que é um câncer que dá na medula, na espinha das pessoas. Até o médico falou, no tutano da coluna, no miolo da coluna vertebral. Mieloma múltiplo é um câncer de uma dor violenta do paciente e ele precisa de medicação. E aí se discutiu muito aqui o medicamento recomendado para se chama lenalidomida, que é um subproduto da talidomida. Então é polêmica, é discutido, mas os médicos comprovam a eficácia desse medicamento, que se produzido no Brasil é muito mais barato. Todo mundo produz. Então o médico veio aqui para dizer o seguinte, que o que nós fizemos na casa já avançou o sinal para produzir no Brasil o medicamento para melhorar os pacientes do mieloma múltiplo. Isso é o exercício do mandato. Eu já tenho um projeto sancionado pela presidente Dilma, que trata da questão do câncer, de incluir a quimioterapia oral entre os planos de saúde. Entra em vigor agora no dia 13 de maio de 2014. Então, eu já fiz, na metade do mandato, que eu estou fazendo agora, metade do mandato, que são 8 anos, eu já fiz. Então, eu termino o mandato no Senado, eu posso ir para casa com o dever cumprido. E vou para casa com o dever cumprido, porque foi essa a questão, para ver renovação.
Mas as pessoas vêm aqui e é legítimo que a pessoa fique aqui muitos anos como senador. Porque se ela fica aqui é porque o eleitor quer que ela fique. E se ela se dispõe a ficar. Então, isso é legítimo. Agora, porque ela, na disputa, é uma disputa igual. Não é uma disputa que ela tem um poder. Claro que se ela está no poder e tem uma vantagem, mas não é uma vantagem comparável ao poder executivo. O parlamentar não tem caneta, ele não tem poder, ele não tem nomeação, ele não nomeia, né? Ele não libera, ele não empenha verba, porque não é executivo. O problema está no executivo. No parlamento, a situação é completamente diferente. Muito obrigado pela entrevista, senadora Ana Amélia. Eu que agradeço. Você pode sugerir temas para a entrevista, para o argumento, por meio do telefone 0800 61 2211 e também no site da TV Senado na internet www.senado.leg.br/tv. Muito obrigado pela sua companhia e até o próximo programa.